Olá, sou o professor Flávio Tambellini e vamos ver exemplos de condução em regime transitório. Exemplo 3. Resfriamento do cilindro com gradiente de temperatura. Bom, aqui o cilindro vai ter a variação da temperatura dele com o tempo e com a posição radial. Tá? Um cilindro de aço inoxidável de diâmetro de 60 mm está inicialmente a temperatura de 200 graus Celsius e é exposto a um banho de óleo que está a uma temperatura de 20 graus Celsius. E com um coeficiente de transferência de calor por convecção de 233,8 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? A densidade do aço inoxidável vale 7.978 kg por metro cúbico. Vamos lá, determine. Letra A, número de BO. B, qual o tempo mínimo para que a expressão simplificada possa ser usada. C, para o tempo de 100 segundos, qual é a temperatura no centro do cilindro, na posição radial de 15 mm e na periferia. D, quanto tempo vai levar para a periferia atingir a temperatura de 80 graus Celsius. E, para o tempo calculado no item D, qual é a temperatura no centro do cilindro. E F, qual foi a energia por unidade de comprimento transferida para o óleo até a periferia atingir a temperatura de 80 graus Celsius. Aqui estão as propriedades do aço, a condutividade térmica e o calor específico em função da temperatura. Bom, número de BO. Letra A, tá? Então, para o cálculo do número de BO, nós vamos calcular a temperatura média entre a inicial e a da corrente livre, né, do banho de óleo. Então, 200 mais 20 dividido por 2 vai dar 110 graus Celsius, que dá 383 Kelvin. Interpolando, a gente vai achar a condutividade térmica do aço de 15,53 watts por metro Kelvin e o calor específico do aço de 507,4 joule por quilo Kelvin. Número de BO. A gente vai calcular, supondo que a gente vai calcular ele pelo metro da capacitância global, tá? Inicialmente. Então, BO é HC vezes LC sobre K. E esse comprimento característico é o raio dividido por 2. Então, vai ficar 233,8 vezes 0,03 dividido por 2, tudo dividido por 15,53. O resultado dá 0,2258, que já é maior que 0,1. Então, nós vamos calcular o número de BO para condução em regime transitório, claro, com efeitos espaciais, ou seja, com gradiente de temperatura ao longo da posição radial. E aí, calculando de novo o BO, vai ficar HC vezes o raio dividido por K, né? O resultado vai dar 0,4516, que é o dobro do outro anterior, ok? Bom, B, o tempo mínimo para que a expressão simplificada possa ser usada, tá? O tempo mínimo para o número de Fourier é igual a 0,2. A gente precisa da difusividade térmica, que substituindo os valores do aço, né, da condutividade térmica, da densidade e do calor específico, o alfa vai dar 3,8364 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. E aí, substituir aqui na expressão do valor do Fourier, tá? Lembrando que o comprimento característico aqui é o raio, ok? O tempo vai dar 46,92 segundos, beleza? Então, esse é o tempo mínimo que a gente pode usar a expressão simplificada, você não tem que usar ela com mais termos. C, para o tempo de 6 segundos, qual é a temperatura no centro do cilindro na posição radial de 15 mm da periferia? Então, ó, aqui está a expressão da temperatura adimensional, que é o exponencial vezes a função de Bessel, de primeira espécie, de ordem zero. O R asterisco é R sobre R1, θ asterisco é T menos T infinito sobre T inicial menos T infinito. Por cálculo do número de BO, a gente lá deu 0,4516, está entre 0,405, a gente interpola aqui para o cilindro infinito, ok? E aí, para o caso do cilindro interpolando, o epsilon vai dar 0,8976 e o C1 vai dar 1,1041. Aqui nós temos os valores da função de Bessel, tá? De primeira espécie de ordem 0 e de ordem 1, ok? Nós vamos interpolar entre algum desses valores aí, e só que a gente tem que calcular primeiro. Então, ó, para o tempo de 100 segundos, o número de Fourier dá 0,42627. O R asterisco é R sobre 30, tudo em milímetro, poderia ser tudo em metro, tá? O R asterisco vai ser sempre o mesmo.
Aqui é a expressão da temperatura dimensional, uma exponencial e a função de Béssio. O θ substituindo os valores, nós vamos ter esses aqui, tá? Lembrando que a função de Béssio não é em função do R asterisco somente, do ε1 vezes o R asterisco. Então, ó, o R 0, 15 milímetros e 30 milímetros. Então, vai ficar 0, meio e 1, a posição radial adimensional. O ε1 vezes o R asterisco, o ε1, tá? É o valor de 0,8976, vezes o 0 vai dar 0, vezes o meio dá 0,4481 e vezes o 1 dá 0,8976, está aqui. Então, é para esses valores que a gente vai ter que ver o valor da função de Béssio, interpolar naquela tabela do slide anterior, ok? Então, a função de Béssio vai dar esses valores, o θ asterisco substituído nessa expressão vai dar esses resultados aqui, falta calcular a temperatura em graus Celsius. E aí nós temos a temperatura dimensional, que é o T menos 20 sobre 200 menos 20, ok? E aí a temperatura no centro vai dar 161 graus Celsius, na posição radial de 15 milímetros vai estar 153,9 graus Celsius e na periferia 134 graus Celsius, beleza? D. Quanto tempo vai levar para a periferia atingir a temperatura de 80 graus Celsius? Bom, periferia o raio de 30 milímetros, o R asterisco vale 1, ε1 vezes R asterisco dá 0,8976, função de Béssio correspondente vale 0,8084. Nós temos a temperatura aqui, que é 80, o C1, o ε1, a gente vai calcular o Fourier, que está relacionado com o tempo. Tá? A função exponencial com o tempo é a função de Béssio com a posição. Então, o número de Fourier vai dar 1,2225. Substituindo a equação da Fourier, substituindo os valores, o tempo vai dar 286,8 segundos. Tá? Então, leva esse tempo para a periferia atingir 80 graus Celsius. Letra I. Para o tempo calculado em TD, qual é a temperatura no centro do cilindro? Então, o raio agora vale 0 milímetros, o R asterisco vale 0, o ε1 vezes o R asterisco vale 0. E aí a função de Béssio, de primeira espécie de ordem 0, vai valer 1. Tá? Substituindo os valores, o T0 vai ser 94,22 graus Celsius. Ok? F. Qual foi a energia por unidade de comprimento transferida para o óleo até a periferia atingir a temperatura de 80 graus Celsius? Essa é a expressão da energia transferida, é a função de Béssio de primeira espécie de ordem 1, ok? O Q0, θ asterisco 0, que é a temperatura no centro do cilindro. Substituindo os valores, o Q0 sobre L dá 2060 kJ por metro. O θ asterisco 0 dá 0,41233. Função de Béssio de ordem de primeira espécie, de ordem 1, dá 0,4050. Substituindo os valores, o Q sobre L vai dar 1.293 kJ por metro. Beleza? Bom, agora vamos ver o exemplo 4, que é o resfriamento de uma esfera com gradiente de temperatura. Então, esferas de 60 mm de diâmetro são retiradas de um forno e colocadas em um banho de água. Inicialmente, as esferas estão a 440 Kelvin e a água está a 300 Kelvin, em que o coeficiente de transferência de calor por convecção é de 1460 Wm²Kelvin. A esfera é feita de uma liga de 80% de níquel e 20% de cromo, em que a densidade dela vale 8.400 kg por metro cúbico. Condutividade térmica e calor específico são fornecidos em função da temperatura, ok? Então, tá aqui, tá? Esses aqui são os valores para aquela liga lá, tá? De letra A, nós vamos determinar o número de Biot. B, qual o tempo mínimo para que a expressão simplificada possa ser usada. C, depois de 80 segundos no banho de água, calcule a temperatura em Kelvin para as seguintes posições radiais: 0 mm, 7,5 mm, 15 mm, 22,5 mm e 30 mm. E D, qual a energia transferida para a água nesse tempo de 80 segundos. Letra A, número de Biot. Temperatura média, temperatura inicial mais temperatura infinita, que vai dar 370 Kelvin.
Então, para essa temperatura, a propriedade da liga, a quantidade térmica vale 13,4 Pascal por metro Kelvin, o calor específico vale 462 Joule por quilo Kelvin. Tá? O número de BO, como é esfera, o comprimento característico é o raio dividido por 3. O resultado dá 1,090, que é maior que 0,1. Então, nós vamos calcular o BO para o caso de condução com gradiente de temperatura. Então, o comprimento característico é o raio da esfera. 1460 vezes 0,03 dividido por 13,4, que dá 3,269. Ok? B. O tempo mínimo para que a expressão simplificada possa ser usada. Então, o Fourier tem que ser 0,2. O tempo mínimo corresponde a esse valor. A difusividade térmica da esfera, tá? É alfa, que é K sobre ρ CP, tá? Que é só pegar e dividir os valores, ok? O resultado vai dar 3,4529 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo, ok? O tempo mínimo, então só substituindo a equação do Fourier, o tempo mínimo vai dar 52,13 segundos, beleza? Letra C. Depois de 80 segundos no banho d'água, calcule a temperatura em Kelvin para as seguintes posições radiais: 0, 7,5 milímetros, 15 milímetros, 22,5 milímetros e 30 milímetros. Bom, o número de BO está entre 3 e 4, e aqui são os valores do ε1 e do C1. Tá? Então, para BO 3,269, interpolando, nós vamos ter o ε1 2,3337 e o C1 1,6489. Beleza? Então, a expressão para a temperatura da esfera é essa. Tá? A temperatura dimensional é igual a C1 vezes o exponencial, né, relacionado com o tempo. E aqui é o seno do argumento sobre um argumento. Esse argumento é o ε1 vezes o R asterisco. Tá? Tomar cuidado que quando R asterisco é zero, 0 vezes ε1 dá zero. Seno de 0 sobre 0, no limite é igual a 1. Tem que tomar cuidado com isso. Para o tempo de 80 segundos, o valor de Fourier, né, vai dar 0,30692. Aqui a posição radial dimensional é o R' sobre o R1, que é o R sobre 0,03, ou sobre 30, se for todo em milímetro. Tá? Aqui é a expressão da temperatura, a dimensional, tá? Mas aqui ela já foi transformada em dimensional. Aqui a posição R, o R asterisco e a temperatura em Kelvin. Tá? Então, para 0 milímetro vale 343,4 Kelvin, para 7,5 milímetros 341 Kelvin, para 15 milímetros, que é ali no meio, né? Entre o centro e a periferia, 334,2 Kelvin. Para 22,5 milímetros, 324,4 Kelvin, e na periferia vale 313,4 Kelvin, beleza? D. Qual a energia transferida para o ar nesse tempo de 80 segundos? Essa aqui é a expressão para a energia transferida para uma esfera, o Q0 e o θ0 asterisco, tá? O θ0 asterisco vale 0,3092, o Q0 vai dar 61.447 Joule. O Q sobre o Q0 é essa expressão toda aqui, então o Q vai dar 50.949 Joule. Tá? Essa aqui é a energia transferida, beleza?